Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo 13, intitulado como Reencarnação, do nosso livro Missionários da Luz. Esse capítulo ele estuda o processo reencarnacionista desde o planejamento do corpo e dos respectivos órgãos no mundo espiritual e demonstra o momento da fecundação do óvulo maternal. No lar de Adelino, Segismundo se apresenta triste porque seu futuro pai não o perdoa na condição de assassino em vida passada, e é orientado por Adelino que perdoe primeiro, que se coloque no lugar do ofendido. Adelino, triste, responde resumidamente às perguntas de Raquel, que sonda a razão de sua tristeza, e ele relata um sonho recorrente, no qual uma sombra se aproxima e estende-lhe a mão como se fosse um mendigo, mas acredita que tudo vai melhorar se voltar à prática da oração. À noite, o primogênito Joãozinho e os pais oram acompanhados por espíritos amigos interessados no retorno de Segismundo. O futuro pai, desdobrado pelo sono, se defronta com Segismundo e, temeroso, ensaia retornar ao corpo, mas Alexandre o convida a socorrer quem lhe estende as mãos e pede ajuda. Apresenta-lhe seu ex-assassino e, após breve conselho, os dois se abraçam e Adelino perdoa sinceramente seu futuro filho, ficando aureolado de luz. O futuro pai retorna ao corpo e o reencarnante sorri, resignado e confiante, mesmo sabendo que enfrentará problemas cardíacos na maturidade, em consequência do ato cometido, mas confia no acréscimo da misericórdia divina. Alexandre informa que todas as providências tomadas no caso de Segismundo com relação aos pais tiveram o propósito de não violentar o livre arbítrio de Adelino, já que o pensamento de ódio intoxica a cromatina de bolsa seminal, aniquilando as células criadoras ao nascerem, e que somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Lamenta que a união sexual entre a maioria dos terrestres se aproxime da manifestação dos irracionais e que planos elevados ela se traduz como permuta de energias perispirituais. Ensina que a procriação é serviço a ser realizado por aquele que ama, entendendo-se que o sexo, como qualidade positiva ou passiva da alma, devendo-se substituir o termo união sexual por união de qualidade. Amplia o conceito de paternidade e de maternidade, informando que a fecundação física dá origem à forma e que a fecundação psíquica produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte. Os espíritos construtores chegam ao lar de Adelino, na véspera da ligação de Segismundo à matéria, para cooperar na formação do feto. Herculano estuda os mapas cromossômicos, com vistas a oferecer recursos magnéticos apropriados à organização das propriedades hereditárias, e adverte quanto aos cuidados com a condição de energia do espírito reencarnante, pois medo, pessimismo e desânimo oferecem complicações no gravíssimo processo, que não deve comportar fracasso, devendo o reencarnante cooperar com seu desenvolvimento fetal, mentalizando sua melhor condição, confiando no apoio da mãe e dos intercessores espirituais. Informa que a maioria dos espíritos
retorna à carne inconsciente do que lhe acontece, conduzidos ao templo como crianças adormecidas, quando a mãe e os amigos espirituais ficam responsáveis pela conformação fetal, mas o desenvolvimento e a modelagem do embrião obedecem às leis físicas naturais. Revela que a união sexual nos lares, em bases sólidas, é inviolável do ponto de vista espiritual, mas se há desregramento dos cônjuges, as entidades vampirizadoras induzem-nos a dolorosas viciações. Quando a esposa é fiel, sem a contrapartida do esposo, ela garante a privacidade à custa da abnegação e sacrifícios. Esclarece que o reencarnante, após a ligação fluídica com os futuros pais, vai se exaurindo, perdendo pontos de contato com os veículos que consolidou na esfera espiritual, devolvendo determinados elementos adquiridos com alimentação e hábitos no plano espiritual, que tais elementos são eliminados com auxílio magnético dos espíritos construtores. Alexandre ordena que Segismundo mentalize a sua organização fetal, que se faça pequeno como uma criança, e ele alcança a forma sugerida. Comenta que os processos de reencarnação diferem ao infinito, havendo espíritos que dispensam cooperação de espíritos abnegados, mas há reencarnações muito difíceis, onde o esforço de colaboração é dispendioso, já que os monstros das sombras perseguem os filhos nascituros, favorecendo a sucumbência dos que vêm em provas retificadoras, e o que explica certos fenômenos teratológicos e enfermidades congênitas. Assegura que nem todos estão devidamente preparados para a reencarnação, mas que a crosta é escola divina oferecida a todos, e que o retorno de Segismundo obedece a diretrizes comuns, pois ele pertence à classe média dos que habitam a Terra. Expõe que o reencarnante é acompanhado de perto por entidade superior até os 7 anos de idade, quando se consolida a reencarnação, porque o corpo perispiritual, que dá a forma dos elementos celulares, está fortemente radicado ao sangue, que somente a partir daquela idade o espírito preside por si mesmo ao processo de deformação do sangue, que antes obedecia à força vegetativa do corpo físico. Declara que a criatura terrena não está subordinada à força hereditária, herda tendências e não qualidades que as primeiras cercam o homem desde cedo, não só em seu corpo transitório, mas no ambiente em que viverá, e que as segundas serão resultantes do seu labor individual. A noite da ligação de Segismundo à matéria se dá em ambiente festivo, no lar de Adelino, com a presença de uma centena de entidades amigas do reencarnante. Alexandre informa quanto à futura forma física de Segismundo e assegura que não será exatamente a que manteve no mundo espiritual, oriunda de existência anterior, pois vários fatores influirão para seu novo contorno anatômico, entre eles os cromossomos dos pais, a influência mental de Raquel e do reencarnante, e a contribuição dos espíritos construtores.
complementa que o plano reencarnacionista prevê a forma física, a paisagem doméstica, o ambiente social e o concurso fraterno, bem como as principais dificuldades a serem vencidas, e que muita gente confunde plano construtivo com fatalismo, que não existe destino fixado, pois todos reencarnam com independência relativa. Raquel, desdobrada pelo sono, recebe Segismundo nos braços e Alexandre faz uma oração, enquanto a forma perispiritual do reencarnante se liga magneticamente à sua futura mãe. O instrutor seleciona o espermatozoide mais apto, injeta-lhe o recurso magnético e faz com que ele fecunde o óvulo, dando início à vida material com a divisão celular. A forma reduzida de Segismundo é ajustada ao corpo perispiritual de Raquel, e Alexandre conclui sabiamente: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa o recomeço nos processos de evolução ou de retificação.